Agora é 11 horas em ponto, minha aula terminou de biofísica. Foi uma aula bem legal hoje, porque normalmente a aula de biofísica é difícil, né? Então a gente boia, mas hoje foi bem legal. A gente falou muito sobre cardio, pulmão, enfim, foi bem legal. E agora, depois que eu terminar de esquentar, eu não vou comer aqui, eu vou pra outro bloco, que minha faculdade é dividida em vários blocos. E aí eu vou pra outro bloco pra poder comer, porque tá lotado de gente. Não sei porquê, porque normalmente lota 11h30, 9 horas, que é o horário do intervalo. Eu não gravei o intervalo porque eu esqueci, inclusive. Tô olhando aqui o time do micro-ondas. Enfim, gente, é isso. Gente, aqui o áudio saiu muito baixo, mas basicamente eu falei que eu já tinha almoçado, e que eu tava revendo os conteúdos que eu tive na aula de biofísica, que foi a aula desse dia. Falei um pouco da aula também, o que a gente tinha comentado, que foi sobre o sistema cardíaco e o pulmonar, e que a gente falou bastante sobre o pulmão e o coração dos atletas de fisiculturismo, sobre o uso de anabolizantes e suplementos, que eles usam bastante, e mostrei um pouquinho aí do caderno, falei que eu tava revendo mais coisas, que eu ia deixar alguns takes de eu estudando e revendo os conteúdos, que assim eu já adiantava bastante coisa para não ter que vir em casa. Aqui também eu tava falando que eu tava com um pouco de vergonha, mas que eu tava indo a caminho do hospital para poder trabalhar e que eu tava quase chegando, porque é bem pertinho. E mostrei também um pouco aí do caminho que eu faço até o hospital, da faculdade até o hospital. E foi basicamente isso. Bom, gente, depois dela levar um susto, porque eu não avisei que eu tinha chego, a gente ficou conversando um pouco até dar o nosso horário. Então a gente entrou no hospital, eu não mostrei entrando, até porque eu acho que não pode, mas mostrei um pouquinho dos corredores. E depois eu mostrei também, quando eu fui no banheiro, o penteado que uma amiga tinha feito em mim no hospital. Bom, gente, aí eu já tava chegando em casa, cheguei em casa e aí eu falei pra vocês que foi basicamente isso o meu dia na faculdade de trabalho. Eu ia gravar um pouquinho também do resto, mas eu basicamente só ia estudar, terminar de estudar, jantar, tomar banho e dormir, porque quinta-feira ia ter mais. Então, foi basicamente isso. E aí também me despedi de vocês e falei que tentaria gravar numa sexta-feira em um dia de anatomia bem legal.